João Rufino Júnior, presidente da Arcepan, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui. A gente deu uma reformulada no estúdio. Agora aqui que você senta, tem aquela câmera lá no fundo que está mostrando a gente nesse momento. E, João, sempre que você quiser falar diretamente com o público, é a câmera 3. Aqui é a tua poltrona, pode ficar à vontade, tem uma água aqui para você. Obrigado. Vamos conversar um pouco sobre essa operação Carnaval que vocês devem desenvolver agora nesse período. Vamos lá. Enquanto a gente senta aqui, se prepara, pode chamar a vinheta, por favor. Eu estou aqui com o João Rufino Júnior, ele é diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a Arcepan. Já esteve aqui com a gente outras vezes. João, quero te agradecer mais uma vez por ter concedido espaço na tua agenda, ter vindo aqui. Mas é importante a gente falar nesse momento que quem vai pegar a estrada, quem vai sair da cidade de alguma forma, precisa tomar alguns cuidados, em especial as empresas que fornecem esses serviços. Já existe algum número de pessoas, até porque o carnaval ele é mais extenso, né? Você tem uns dias a mais ali para curtir, ou seja, naturalmente as pessoas conseguem sair da cidade com mais facilidade e tempo hábil. Tem um número exato de quantas pessoas devem deixar a capital, uma estimativa, melhor dizendo? Olá, Caio, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, o espaço de poder falar sobre o trabalho da Arcepan, né, no governo do estado do Amazonas. E sempre que nos convidar, estaremos aqui para prestar contas da sociedade sobre o nosso trabalho. Nós iremos iniciar a nossa operação de carnaval nessa sexta-feira, dia 17, né, que se estenderá até o próximo dia 22, a quarta-feira de cinzas. Estimamos aí que cerca de 36 mil pessoas deverão deixar a capital nesse período. E nessa operação nós iremos também contabilizar as entradas, né, de outros municípios. É novidade, né? Exatamente. Isso é uma prática que nós vamos adotar a partir de agora para contabilizar não só as saídas de Manaus, como também as chegadas, né, de outros municípios por meio dos modais rodoviário e aquaviário. Então, esse número de 36 mil, que é o número de saída de Manaus, ao final da operação, tenderá a ser bem maior se contabilizados o número de pessoas que virão a Manaus nesse período para aproveitar o carnaval aqui em Manaus, né, para qualquer tipo de evento que venha a ocorrer aqui nesse período. Vocês têm pontos fixos onde conseguem fazer essa fiscalização, até porque vocês operam no táxi, no transporte intermunicipal, ali como os ônibus da rodoviária, os tradicionais ônibus ali da rodoviária, e também quem vai fretar algum carro. E aí é importante a gente lembrar, porque toda vez que a gente fala no fretamento de carro, muita gente que contrata esse serviço, imagina, não, eu vou só contratar o amigo ali da esquina para me levar até o outro lado da ponte, me levar em Itacoatiara, Manacapuru. Mas é preciso observar se esse automóvel ele está regularizado não só com o IPVA, esses documentos tradicionais. Existe uma licença que eles precisam ter com vocês. Exatamente. Os veículos que operam do fretamento, que também é muito demandado nesse período, né, de festas, de feriados, enfim. Nós temos uma expectativa de eventos religiosos, retiros espirituais aí para outros municípios aqui próximos, que utilizam muito o fretamento. E esse serviço também é regulado pela Arcepan, né, quem presta serviço de fretamento, seja por táxi, seja por micro-ônibus, vans, precisa ter cadastro na Arcepan. E a importância desse cadastro é que o serviço vai assegurar ao usuário que haja o compromisso com o seguro, né, o seguro por acidentes pessoais, né, havendo algum tipo de fatalidade que, graças a Deus, não venha ocorrido nesse segmento, né, nos últimos meses, últimos anos aqui no estado do Amazonas. E um serviço de qualidade, com segurança, aquele motorista, ele está sendo avaliado, né? O veículo passou por inspeções, né? Para que tenha cadastro aprovado, é feita a inspeção do veículo para ver as condições de pneu, as condições mecânicas do veículo. Então, é um transporte que é muito mais seguro, né, do que aquele que não tem cadastro na agência, que é feito de forma clandestina, né, e que não há esse compromisso do prestador para com a boa qualidade, a segurança do serviço oferecido aos usuários.
Você comentou agora um ponto importante nessa história, sobre os pneus, né? A gente está vivendo um período de muita chuva. Por sorte, agora quando vocês chegaram aqui não está chovendo, mas logo mais o tempo ali se aproxima de nuvem carregada. É natural que todo mundo que vai contratar um serviço como esse, uma das primeiras coisas que veja é esse fator. Porque vai pegar uma estrada, geralmente a velocidade que se imprime é um pouco maior, e uma frenagem num momento de chuva, uma pista molhada e um pneu careca, a gente sabe que é desastre. É perigoso, né? O pneu acaba sendo um item de segurança, né? As boas condições do pneu. O pneu em mais condições, certamente vai oferecer perigo, né, a quem estiver naquele veículo. Nós temos aí a M70, que recentemente foi duplicada, revitalizada, foi concluída a obra, né, de duplicação e melhoria da M70, então é um asfalto de excelente qualidade. Então ele acaba sendo um convite ali a uma direção que pode ser danosa, e se o veículo não estiver em condições para oferecer segurança, algumas condições de pneu, certamente isso pode, numa pista molhada, isso poderá provocar um acidente. Que é aquilo também que nós recomendamos, sempre orientamos as transportadoras que façam treinamentos, né, de capacitação, atualização em relação à prática de segurança, de direção com segurança, para evitar os acidentes, né, que muitas vezes acabam ocorrendo em situações em que aquele serviço não é um serviço regularizado, um serviço clandestino, e enfim, acaba sendo ruim para o usuário. Quando uma situação dessa ocorre, João, a gente observa que há necessidade de aplicar ali uma sanção diante daquele condutor, daquela empresa que está com alguns itens de segurança de um veículo prejudicado. Que multas são essas? Ou se são multas, infrações, como é que vocês denominam? A legislação ela prevê as sanções que vão de advertência até multas, né? Remoção, apreensão do veículo, a depender das circunstâncias em que for constatada aquela irregularidade. Então, isso tem sido bastante incidente, né? A fiscalização tem observado bastante essas irregularidades, excesso de passageiros. É o mais comum, excesso de passageiro? Na verdade, o serviço clandestino ele acaba sendo, além de clandestino, de não estar cadastrado, ele acaba colocando mais gente do que a capacidade do veículo, né? Além das condições, muitas vezes as condições do veículo não são as condições adequadas ao serviço. Então, parte em torno do serviço clandestino gira outras irregularidades, né? Acaba praticando preços abusivos também, que é outro problema que acaba ocorrendo. Numa incidência muito menor ao longo do tempo. Nós vimos percebendo, ao longo dos últimos meses, dos últimos 2 anos, uma diminuição considerável, né, de irregularidades, principalmente em relação à questão do serviço clandestino. Ainda há um número, isso é uma prática que ela tende a existir e que precisa ser combatida. Mas também acho que cabe muito a questão educacional, que talvez vocês tenham cumprido essa meta de incutir na mente das pessoas que até num ambiente como esse de entrevista, de que, observa, você está transportando vida, às vezes você vai a família toda ali, criança, isso tudo é muito preocupante do ponto de vista de quem é um pai responsável, quem é uma mãe responsável na hora de embarcar. Exatamente, nós vimos fazendo campanhas de divulgação do trabalho da agência. Uma das frentes de trabalho em relação a essa divulgação é o nosso adesivaço, né, que nós adesivamos os veículos que estão regularizados, de qualquer tipo de segmento de transporte, o fretamento, aquele regular, que é o de terminal a terminal, para que as pessoas tenham essa facilidade de identificar o serviço que é o serviço regularizado, que é o serviço devidamente cadastrado, que oferece todos esses itens de segurança, daquele que é clandestino. Então, essa tem sido uma forma da gente incentivar o uso do transporte seguro, né? Orientando a população que procure identificar se aquele veículo tem um adesivo da agência, que esse adesivo identifica que aquele serviço é um serviço de qualidade, é um serviço seguro, tendo em vista a regularização perante a agência. Essa tem sido o diferencial que nós temos oferecido à população. Olha, procure usar um serviço regular, um serviço regularizado, que esse é um serviço melhor por várias razões, principalmente na questão de segurança. Agora, presidente, vamos olhar agora para o ano que passou, porque a gente mal começou esse ano. Como é que foi a atividade da Arcerpan, do ponto de vista de operação,
de encontrar irregularidades? Durante o ano de 2022, foi maior esse número de atividades que vocês desempenharam em relação a 2021? Em 2021, nós tivemos ali até setembro, né, a vigência de medidas de enfrentamento à pandemia, de restrição de movimentação e circulação de pessoas. No transporte, por exemplo, intermunicipal, até setembro vigorou a limitação de 50% da ocupação dos veículos. Então, esse acaba sendo um ano que não é muito, digamos assim, propício a fazer essas comparações, né? Porque foi um ano absolutamente atípico, assim como foi 2020 também. Então, a partir de 2022, né, com a intensificação da vacinação, a volta, né, uma circulação considerada normal, que nós constatamos já no último trimestre do ano, né, com números que se assemelham ao período pré-pandemia, 2019, 2018, é que nós podemos ter essa comparação. Mas foi um ano em que tivemos aí no transporte intermunicipal em torno de 1,5 milhão de passageiros, né, numa proporção de igualdade aí, de 50%, 750 no rodoviário, outras 750 no aquaviário, saindo de Manaus, né, sem considerar os outros destinos de outros municípios, a municípios. Então a tendência é que esse ano de 2023, por ser um ano de muitos feriados prolongados, né, já essa certeza, isso vai impactar em que haja mais operações, né, do que nós tivemos, e certamente haverá um número maior de pessoas. Por exemplo, o carnaval esse ano é um carnaval que tende a se aproximar em termos de movimentação, de números, ao de 2019, 2018, pré-pandemia, né? Então isso acaba sendo, a circulação de pessoas, o número de pessoas no transporte intermunicipal acaba sendo um indicativo dessa retomada, né? As atividades econômicas, né? No período de normalidade, a circulação de pessoas. Então esse ano de 2023 é o ano que será o ano de grande movimentação, que nós esperamos, né? No transporte intermunicipal. Você fala de transporte intermunicipal, a gente não pode esquecer de falar especificamente dos ônibus ali da rodoviária, que eu até mencionei, mas a gente não falou. Ali tem uma série de obrigações que o passageiro, que é o principal fiscalizador desse tipo de serviço, que deve ficar atento, precisa ficar ciente de que tem horário para o ônibus sair, não pode passar do horário, tem a lotação, tem a questão dos idosos também, que tem a gratuidade nos ônibus. São detalhes importantíssimos para aferir a qualidade daquela empresa e, quem sabe ou não, se vier a ser até multada, caso desrespeite alguma dessas legislações que vocês têm, alguma dessas portarias. Exatamente. Nós fiscalizamos também o cumprimento dos direitos, né, que os passageiros, idosos, principalmente idosos, PCDs, têm no transporte intermunicipal, por exemplo, com relação a gratuidades. As gratuidades que são previstas em lei e que devem ser cumpridas, observadas pelas transportadoras. Lá na rodoviária nós estamos diariamente, lá na nossa fiscalização, temos lá a nossa ouvidoria, né, sempre lá preparada para receber qualquer tipo de reclamação, de denúncia, de qualquer tipo de negação a direito, por exemplo, a questão da gratuidade, né, as gratuidades que são previstas em lei. Observando também os horários que precisam ser observados, né, os atrasos, eles são também objeto de uma possível sanção, né, uma multa, uma advertência, né, desde que não haja uma justificativa que seja razoável, pelo menos, né. Estamos atentos também nesses períodos de maior movimentação, havendo a necessidade que as empresas coloquem mais ônibus, né, mais horários disponíveis para municípios que são mais demandados, como por exemplo Taquatiara, Manacapuru, como já aconteceu recentemente, né. Então o trabalho da agência ele está atento a todas essas nuances do serviço, não só a questão do veículo, a questão da regularidade do veículo, as condições de operação do veículo, mas também a essa questão de horários, tarifas, né, para que sejam observadas as tarifas que são definidas pela agência, não haja nenhuma prática abusiva, e aos direitos dos usuários, né. Esse é o conjunto de fatores que nós conceituamos como serviço adequado, que é o serviço que tem que ser prestado pelo ente privado, no caso as transportadoras, à população usuária do serviço. Claro. Bom, antes da gente finalizar, vamos lembrar aqui o número. Vocês têm um WhatsApp que conseguem
que se eu quiser ali fazer uma denúncia, uma reclamação, eu consigo falar com vocês. Eu vou lembrá-lo aqui ao nosso internauta, que é o 92 do DDD 98408 1799, ou também pelo 0800 280 8585. É da ouvidoria de vocês recebem, a qualquer momento, recebem essas informações e vão checar. Como é que funciona o horário de atendimento? Pelo WhatsApp, pelo 984081799, é 24 horas, né? Nós disponibilizamos esse número de 24 horas. É importante também ressaltar que no último ano houve um aumento considerável de participação, de interações da população. Isso para a gente é positivo, porque demonstra que há um conhecimento da população, né, em relação ao trabalho da agência. Né? Exatamente, as pessoas estão conhecendo que tem um órgão, né, um órgão do governo do estado do Amazonas, que tem essa responsabilidade, tem essa atribuição de fiscalizar, de regular aquele serviço que a população utiliza. Então, esse tem sido um trabalho nosso de divulgação do trabalho da agência, né, para que as pessoas interajam, fazendo denúncias, reclamações, contribuições. Então, aumentou bastante a interação da população com a agência por meio desses contatos, né, desses links, né, e isso tem sido muito positivo para a gente. Que bom, que bom. João, quero te agradecer e dizer que mal a gente está finalizando a entrevista, começou a chover aquilo que eu falei mais cedo ainda há pouco. Obrigado mesmo pela tua participação aqui. As portas estão abertas para você retornar com toda a sua equipe e dizer como é que foi o resultado dessa operação depois, quando finalizar. Ela finaliza no dia 22 de fevereiro, é quarta-feira de cinzas? Quarta-feira de cinzas. Certo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Caio, a todo o seu público, e estamos sempre à disposição. Uma alegria, uma satisfação vir aqui, e sempre que nos chamar, nós estaremos aqui. Obrigado, valeu mesmo, obrigado. Bom, eu conversei com o João Rufino Júnior, ele é diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, aqui no Real Time, uma entrevista. Agradeço a você, internauta, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.